E aí, meus bidos cozinheiros, e aí, meus bidos ansiosos. Bom, galera, chegamos ao final, aos episódios finais 9 e 10 da quarta temporada de The Bear. Que jornada, já estamos na quarta temporada, tem noção disso? Que última série eu cheguei numa quarta temporada? Mano, Game of Thrones, entendeu? Então cá estou eu para assistir os episódios Tonato e Adeus, os Gran Finales, o que eu espero que vai, sabe, finalizar vários assuntos. E, pô, curiosamente, até se você pensar no título Adeus, é muito título de último episódio, né? Eu lembro de Chuck, por exemplo, que Chuck, o último episódio é Goodbye, Chuck. Então, assim, caraca, né? Dá um sentimento meio... Por quê? E, ao mesmo tempo, tá confirmado aqui da temporada. Então, talvez seja um adeus para uma jornada, para um momento, mas que não vai ser o principal, né? Vai ser o reinício também para alguma coisa, quem sabe, né, não o começo daquela temporada não seja o título Recomeço. Então, enfim, bora aí reagir que depois eu vou comentar o que é que eu achei dos episódios e da temporada como um todo. Isso aí, episódio todo aí. Yeah, I gotta get back to that. Give me just a second. Ai, ai. Tá achando que ia escapar fácil? Okay, great. Mano, é sempre assim, né? Os que menos se dão bem são os que são mais parecidos. Hey, Sid. Nossa, esse episódio é direto, né, em relação ao anterior. You know, I mean, I cannot imagine how hard that must be with my fucking nephew. Around like a fuckhead. I mean, you are a hardworking motherfucking professional, and you're good to everyone. You know? I mean, Da hora. I don't know why you're still even fucking around here. Ele é tio de todo mundo, tá ligado? Ele é tio da família mesmo. Ele é o tio da família. Assim como a Sugar é a mãe. O Carmen não é o pai, não. O Carmen é o caos. É legal que eles vão aproveitar pra escurecer, né? Você vê que ele na parte da Cid já tava meio escurinho, parecia tipo já meio pôr do sol, 5 horas. E aí o Carmen vai passar a noite aí. E o restaurante vai começar. E aí é o embalo pro último episódio. Caraca, será que os 3 episódios vão se passar no mesmo dia? Tá achando que é 24 horas agora? Also a jagoff. Whoa. I know, right? Eu lembro de geral, assim. With his first wife, Gail. Caraca. He looks very young. Será que eles pegaram uma foto da vida real? You said you were helping him with something? Right. Sarcasm. Sarcasmo. Like 25 times. Caramba, todos os papéis foram 25... Trying, and it's my fault. What happened is my fault. Almost a year, and I know that's not a lot. I know it's not a lot, but it's a start. Yeah, you know what? I'll make you something. No. Você não foi no meu restaurante, você não comeu minha comida, filha. Esse é o momento. I have a call right now with the dude who sold Jordan's house in Deerfield. É gay. He like wants to benchmark me. É gay e ele ficou todo, entendeu? Todo chonado. All right, so I'll come back and kick it. Maybe I'll help you make some donuts or I'll something. see you later. All right. Ó, você viu? Ih, Did I do something to upset him? Absolutely not. acho que foi o contrário. Robert Duvall, you know, in The Godfather, a lawyer. Love Duval. Be you. Very good idea. You want some salad, pasta? Que isso? Tudo foi sal aquilo ali? Jogou mó pó branco. Do you want to like talk about it or You don't have to. A conversa deve ter ajudado também. And shit. He's like nice too, which is stupid. Ele veio do cara por segundos. You're I'm good. very nice. I'm sorry to hear that. It's fine. How are you doing? Pô, é que é sacanagem. Quando a pessoa falar, ninguém me pergunta se eu tô bem, você pergunta se ele tá bem. Without his blessing. Humphrey Bogart, Casablanca. Yes. É, agora eles estão fazendo referência ao cinema de uma forma
pica. Ele é pica. Eles estão repetindo as músicas. Essa música é da primeira temporada, se eu não me engano. O moletom. Nossa, tem dois, ó. Tá vendo que tem um ali, ó? The. It's a nickname. You don't have a nickname? I have a nickname. What is it? I'm gonna tell you. Gente, esse computador é o cara do Seinfeld? Oi, brisa minha. Nossa, tipo, parece que abriu um buraco na minha cabeça. Ele parece o Seinfeld. Pô, pensar o Seinfeld daqui 30 anos? Uma barbona? Em um papel onde ele tem, tipo, um pouco de humor? Meio otário, tipo... It looks beautiful. Thank you. Não, todas as vezes que ele já fez o prato bonito e jogou fora é inacreditável. You should hear this. No! Get out of the fucking car. Suck my balls. If you get out of Oh, suck my fucking balls. He made you a great offer. Meu Deus. Por que essa família é assim? Bom versus food. Uh-huh. Que foi lá do episódio 6, né? Okay. Tanto que eu achei que o 7 ia And ser when focado will it be nisso. published? Well, thank you. Okay, thank you for letting me know. Okay. Que o Rich fala, a gente vai tratar ele como a gente trata todo mundo. Deu bom, deu bom. I have impressive physical abilities. I went to my mom's. Yeah. Ha. Fucking clock's running out. Que piadinha. No, I É agora. Que isso, mano, esse episódio vai resolver tudo. Gente, tá vendo essa camiseta linda e maravilhosa? Essa camiseta faz parte do canal Bido Comics por parte do projeto do Catarse que eu estou fazendo, onde você pode se tornar um apoiador desse canal. Tem 4 planos que você pode assinar e em cada plano você ganha algo diferente. Seja você ter o seu nome no final de cada vídeo, seja lives exclusivas, seja um grupo no WhatsApp que você pode participar e ter vídeos antecipados, fazer parte de enquetes, seja também ter acesso a reacts completos, tais como talvez este que você esteja assistindo, e tem também alguns sorteios mensais onde você pode receber uma arte exclusiva, uma camiseta e até mesmo vídeos de react de filme ou de série. Então não deixe de fazer parte disso, não deixe de se tornar um membro do canal Bido Comics, tal como também tem uma tabelinha de preço. Então caso você queira um react específico de um filme ou de uma série que você goste muito, tá aí a oportunidade com o Pix e o link estará na descrição para que você possa fazer a boa, ajudar e até mesmo ter essa camisetinha aqui para você ser encontrado por mim. Você vai estar na rua, eu vou ver de longe e falar, meu Deus! Você toma teia assim, ó, e te puxar e nós vai dar um abraço. Os dois estão querendo conversar, então não sabendo. Service in an hour. And I'm sorry. I feel like I fucked this place up. Não é possível. Hey, fuckers! Hi. Hello. Hi. Okay. And one of them works at the Bear. Way to go, Marcus. Caramba! Que pica! Pô, se fuder! Say other than I love this place and I love you all. What we did, take it one night at a time. When every night's a Super Bowl. Música boa, tá um caramba! Pô, gente, muito final mesmo, né? Muito final de série. Tá lindo. Vai, Marcos! Caramba, sempre acreditei. That was a joke. It was a joke because I'm a lawyer. What's up, though?
Ela quase escolheu outro emprego. Olha a música! Olha a música! Meu Deus! Cara, eu me sinto mal empolgado como se fosse tipo final! Final! Vai agora acabar. Parece que é a última vez que eu tô vendo essa musiquinha, tá ligado? Tipo assim, nossa, mano, agora vai ter restaurante, agora vai ter comida, agora vai ter loucura e depois vai ter tudo se acertando. Foi literalmente sobre o que eu falei no vídeo anterior. Nossa, gente, que loucura! Que loucura! Que loucura! A parte do Marcos foi tão linda! É que eu choro. Pô, eu não dei outro episódio, adeus. Adeus do Carme. A próxima temporada ele não vai estar com eles, mas eles vão pedir pra ele voltar e vai ter um novo contrato, ele vai estar no contrato de novo. Pô, e casa com o lance da Sugar, mano, que a Sugar falou pro Carmen, se você não adora mais fazer isso, você não precisa continuar. E aí ele vai sair pra vida dele melhorar. Smoking a cigarette. Tem certeza? Tá com a mesma roupa de sempre, pô. You don't smoke. Tem que botar a roupinha nova. I don't know, man. I'm getting some air. Você não fuma. Yeah. Yeah, I don't like the way this feels. I mean, neither do I, so. A cara dele. Que clima é esse que você está impondo aqui? Okay, can you just hold on? Can you hold on? Can you just... Please. Não faz isso. Palhaçada de comercial. Yes! Psyched? Psyched for what? Psyched for the restaurant that's losing money? You don't do that. Well, then fucking help me, please. Não, Carmi. If I didn't love it, I wouldn't put up with so much bullshit. President bullshit included. What? Think, yes, but you also, you can't act like you weren't trying to get the fuck out of here. What the fuck are you talking about? Nossa, mano. Sydney, No, I don't want to do this right now. I've known Adam for a very long time. You realize that, right? Putz. You're not good at I'm smoking. gonna get good. Não é uma boa fumante, é pica, né, mano? Eu também não seria, não. Por isso que eu fumo o palitinho do pirulito, tá ligado? Depois que termina o pirulito. In the ground, I'm fucking yelling at Richie. I know that. I'm fucking I know yelling that, at okay? everybody. I would wanna know leave too. I that fucking you know get it. that, I but fucking- like here and the fucking business and I on know. me, it's beyond the I fucking. know that. hero. That's It's why I have to not- remove Exato, é por isso que ele vai sair. To go do fucking what? To make me not like... I'm not dealing with other stuff. And what? You're better. Yeah, I smoke him. Okay. Sid, you're everything I'm never gonna be. Ó. What are you talking about? I believe in you more than I've ever believed in myself. Fucking ask me like this. Oh! What the fuck are you two shouting about? He's leaving. Right. You're retiring? You're 12. Tipo isso. I'm fucking done. Go on. What? No, of course. What? You know, What does no, that this mean? is- What do you mean? No, just of course, take off. This is what you're good at. The fuck does that mean? No, that means that we're down, we're getting the shit kicked out of us. It's not. I'm trying to We fucking gotta tell you fight, something, and this is okay? fight. I'm gonna get us out of the dead. I'm gonna get us in the clear, okay? É, isso, eu That's not entendi what isso. this is. Ele não I'm quer trying to fugir, run ele vai... That's what I'm fucking Carmen, real. go fuck Trying to yourself. apologize. I don't to want to hear your You're fucking not fucking letting apologies. me. I went to Michael's funeral. I don't think I should be. Stay for a sec, please. Please I will stop, fucking Richie. destroy you, Richie, Carmen. stop, Not please. fucking- Richie, I will stop. fucking Richie, destroy you. stop. Richie, Richie, please. And I'm ashamed, and it was horrible, and I'm sorry, okay? I'm sorry about how it happened, and I never thought of it before, just how sorry I am. I didn't realize how you lost somebody too. I thought that was why you didn't go. You thought that's why I didn't go to the funeral.
Stop that. You don't fucking smoke. Who cares right now? Exactly. Give me that. I love your family. He fucking loved you. Yeah, for like half an hour, you felt like life must be like. I thought that was kind of like. You bought a cookbook? Yeah, I don't know. I just want to see what the big deal was. On the other side, me, Nat, and Richie. Caraca. Okay, that's. I don't want to be the ambassador of St. Patty's Day. What is that supposed to mean? As my my official capacity as a partner, I do have one question. Eu na vida. O que eu vou ter que fazer? Exactly. How the fuck do we keep this place open? Pronto, é embaixo da mesa de novo. What happened? Client attorney privilege. What's going on? Nossa, acaba o episódio, pelo amor de Deus. He's leaving the restaurant. All restaurants, I think. Pô, não, eles não deixaram bem resolvido não pra ser final de... Pareceu muito, acho que se o episódio tivesse mais meia hora, dava pra ser o último. The Bear é pica, parça. É só isso que eu tenho a dizer. Caramba, gente, são muitas emoções. Por um momento eu achei que o episódio 9 iria ser um episódio totalmente focado na conversa da dona com o Carme. E eu falei, caraca, mano, essa mulher só ganha episódio solo, né, mano? Os episódios que ela ganha tudo pra protagonizar o episódio todo. Mas acabou que não foi o caso. Eu errei em relação ao Jerry Seinfeld. Eu vim pesquisar aqui depois e na real não é o Jerry Seinfeld. Na real o Jerry Seinfeld tem feito muita pouca coisa. A última coisa que ele fez foi em 2023. E quem é o ator é o Brian Koppelman, que eu descobri que eu realmente não conhecia de lugar nenhum. Aparentemente ele fez 11 Homens no Segredo, mas eu não lembro tanto assim. Eu gosto muito da trilogia 11 Homens no Segredo. Mas, enfim. E, cara, o último episódio... Caraca, mano, foi meia hora de episódio naquela conversa, mano. Que incrível. Porque, assim, eu ficava vendo o bagulho preto do comercial e ficava, caraca, quanto tempo será que já foi? Sabe? Tipo assim, aí voltou pelo... Acho que já era a terceira vez que tava aparecendo. Eu falei, tipo assim... Eu deixei passar, mas ao mesmo tempo ficou na minha cabeça assim, caraca, mano, quanto que falta? Sabe? Tipo assim, quanto mais vai ter de comercial? E aí, quando eu vi ali a duração já tava 20 minutos, 28 minutos, eu falei, nossa, vai acabar o episódio, mas não vai porcaria nenhuma, vai terminar essa conversa aí mesmo. Eu super achando que a gente ia ter mais, sei lá, o Rich, né, tipo, depois dessa conversa indo chamar outra pra sair, que a gente tem a despedida do Carme ainda sendo, né, ainda trabalhando com a galera ali antes de sair. Nossa, mano, muito bom, muito bom. E o episódio 9, enfim, ele foi resolvendo algumas coisas, mas, por exemplo, o lance do Ibra, que eu achei que resolveria nesse episódio, não resolveu, né? Ficou pra próxima temporada também, porque ele falou, preciso conversar com o Carme sobre o assunto. E aí o Carme é o cara, é o manda-chuva, e agora não é mais, né? Vai ser a Sidney. Pô, achei muito bom. O fato de que realmente os últimos 3 episódios se passam um único dia é do caramboles, né? De que, pô, o episódio 8... mostrou ali de manhã eles chegando, várias conversas acontecendo. Aí o Carme, pô, vou ali levar o almoço pra minha mãe. Toque, toque. Corta esse episódio. Ele leva o almoço, a Sidney vai conversar com o tio Jimmy. E aí as coisas vão acontecendo. Daqui a pouco, chegou no final do episódio, a Sidney descobre que o Carme vai embora. Aí corta, a Sidney refletindo sobre a informação, o Carme chega e começa pote. Caraca, mano. E aí é legal, porque como acontece em tempo real, então foi meia hora de conversa ali, e acho que deu uma resolvida, e depois eles provavelmente foram cozinhar, né?
foram ter mais um dia de trabalho. O próprio Marcos teve mais uma resolução, de certo modo, porque eu achei que eu falei, né, que o pai dele talvez não voltasse mais. Não necessariamente voltou, mas o fato dele mandar uma informação pro pai mostra como é que ele tá, mostra que ele se importa, de certo modo. E mostra a evolução do Marcos até em um ponto pequeno, do tipo assim, do computador falando que o Marcos não era relevante, não era importante. Depois falou, não, ele realmente é importante. E aí esse final vem pra concretizar que ele realmente é importante. O cara simplesmente ganhou, entrou pra lista de melhores chefes da atualidade. Então, foi um baita momento. Por mim foi a parte mais emocionante, assim, do aspecto feliz, né, como um todo. E aí, pô, esse episódio, o último, foi um baque, foi conversa, foi pancada, ele me pegou por isso, ele me comoveu por isso, sabe? Os assuntos que estavam sendo abordados, a profundidade, a dor de cada personagem, eu senti muito isso. E eu até ia comparar isso e refletir com a parte da Dona, porque eu sinto que a parte da Dona era pra ter sido isso, mas de alguma forma não me pegou. E eu acho que pode ter pegado outras pessoas. Mas não sei se foi pela falta de tempo, o fato de que não teve um episódio todo desenvolvendo. Porque, por exemplo, se você pega tanto aqui quanto o episódio da Sugar com a Dona, você tem um episódio todo trabalhando a relação das duas. Começa num temperamento e vai construindo pra chegar naquele momento catártico emocional, sabe? Eu acho que tanto a parte com a Sidney, com a Sugar tem isso, quanto aqui na conversa você tem uma parte muito, sabe, bem estourada de soco entre a Sidney e o Carmy, que a pouco se acalma, eles começam a falar sobre o assunto, vai vindo, o Rich chega, vem pancada de novo, mas aí vem a parte emocional, teve uma construção, sabe, falou muito sobre o tema pra chegar nesse momento, e aí você tem uma parte extremamente emocional dos dois personagens, e eu sinto até pros atores isso veio mais forte. Enquanto que a parte do Carmy com a Dona é uma parte mais fechada dos episódios. Obviamente, não acho que deveria ter sido o episódio todo, não acho que precisaria seguir a mesma pegada da Sugar, até porque o problema com a Sugar parecia muito mais forte, mais emocional. A gente via o quanto que ela sofria mais por isso, diferente do Carmy, que parece só ignorar os sentimentos, e que, aliás, é o ponto dele estar fazendo tudo que ele está fazendo. Então, pra mim, a cena dos dois foi muito boa, mas como eu posso dizer? Me pareceu muito uma cena forçada, sabe? Não estou falando, obviamente, que os atores estão ruins ou algo do tipo, ou que foi uma cena ruim. Não foi. Mas dentro do episódio, como ela encaixou, sabe? Principalmente ela ser mais parte do começo do que parte do final. E acho que talvez tenha faltado mais entrosamento entre os dois pro momento, sabe? Eu não senti que eu estava tão dentro da cena que havia tido uma construção como já aconteceu antes, sabe? No episódio da Sugar, ou como, por exemplo, no último episódio agora foi. Pro meu último episódio ele foi uma clara resposta do porquê eu não senti tanto no anterior, sabe? Em relação a construção, a você trabalhar um pouquinho mais. Se tivesse tido mais momentos do Carmy, da mãe, um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais sobre outro tema, e depois vir aquela cena dela chorar, talvez teria batido mais forte. E aí acabou que não me pegou tanto assim nesse quesito do momento dos personagens, sabe? E é dose, porque eu imagino que tenha sido complicado ser ator nesse quesito, porque imagina o diretor da gravação chegando e falando assim, ó, Carmy, hoje vai ser o dia de gravar a cena dos dois, sabe? E aí, pô, você tem que construir ali toda uma parada em relação ao Carmy, em relação à Dona, e falar, ó, vocês estão nesse ponto emocional, vocês estão não sei o quê. E agora você vai ter que agir assim, você vai ter que atuar desse jeito. Ó, a cena agora você vai ter que entregar. E você, Carmy, você vai ter que entregar. E é dose porque não houve uma construção pros dois pra chegar nesse momento de entregar. E aí tem que entregar, mas é o máximo que eles dão. Então eu senti isso. Tipo assim, os dois estão muito bons, porque eles são grandes atores, mas ambos já foram melhores em outros momentos no seriado, emocionalmente falando. E o Carmy, por exemplo, por mim, foi muito mais nesse último episódio. Entende o que eu tô falando? Então, assim, até a cena, obviamente, não exigia tanto, mas, pô, numa simplicidade, a cena do Carmy lendo a carta do Mike é mais emocionante do que ele aqui, entendeu? Porque as duas são cenas que ele não fala muito, né? Ele treme a mão, e é isso. Então, tipo assim, o ator entrega, entendeu? É muito bom no papel. Mas, cara, não sei dizer, mas havia alguma coisa na cena que não tava me fazendo estar tão profundamente conectado com ela como foi a cena o último episódio agora, entendeu? E, ao mesmo tempo, eu diria que até mesmo a cena da Sidney, né, em relação ao pai dela, o desespero dela, e depois ela conversando com a Claire,
passou mais pra mim, sabe? E o emocional, obviamente são situações diferentes, mas é por isso que eu tô comprando mais com o último episódio, porque o último episódio não é uma situação tão preocupante, devastadora, né? Como foi o episódio do pai da Sidney. E enfim, senti que faltou alguma coisa ali pra mim pra estar mais comovido com a cena, sabe? Eu sinto que os dois atores estão tentando entregar muito, mas sabe aquela coisa do tipo assim, quando o ator... Não vou dizer que é o ator, né? Mas você mesmo como espectador, vamos supor, você tá vendo um filme e você tá quase ali pra chorar, mas você não chora. Por mim, essa cena foi isso, sabe? Os dois atores, eles estão tentando muito chegar naquele momento do chorar, mas eles não estão alcançando. E aí fica naquele quase que vai, mas não vai, sabe? Os dois ali fazendo uma cara de choro do caramba, mas você não vê uma lágrima descendo. Então, me passou... Entendeu? Isso me pegou, assim, na cena como um todo. Talvez até eu estivesse esperando mais. E aí, vendo os atores ali, eu tava... Caraca, não vai cair uma lágrima, não vai... Sabe? E aí bateu isso. Até mesmo a própria atriz da dona... Caramba, esqueci o nome agora, mano. Mas, assim... Ela mesmo, eu senti que ela tava fazendo muito aquela cara que ela faz bastante nos outros episódios, né? Seja na parte do episódio da Sugar, quanto no episódio... Do Natal, que ela fecha muito o olho, assim, né? Quando ela fica emocionada, ela faz assim, ela dá aquela fechada de olho, assim, e tal. E ela fez bastante. E aí, por um momento, eu fiquei nessa, eu fiquei assim, cara, parece que ela tá tentando e ela não tá conseguindo alcançar nesse dia, sabe? Nesse dia ela não conseguiu, como em talvez outros. Mas é dose porque eu não vou julgar 100% por isso, porque eu acho que, por exemplo, no modo como ela citou, como ela conseguiu interpretar os diálogos, como ela passou a tremedeira em relação ao emocional, a pegar as cartas e tá, sabe, naquela energia, naquela ansiedade muito forte. O Carme mesmo, o modo como ele tá aqui segurando... O Carme é dose porque eu sinto até que ele entregou mais, porque a situação que ele tá me parece alguém que tá segurando mais o choro, que tá segurando o emocional. Então, eu me vi naquilo, sabe? E a pessoa tá falando um negócio, você fica um aqui, aí você começa a dar um aqui, você tá tentando controlar, o olho aqui enche, mas não sai, você tá segurando. Então, nessa parte foi muito boa. E aí, o que eu tô dizendo, eu acho que a parte da dona, ela entregou muito na parte física, sabe? No quesito do modo como ela age, nos olhares, na felicidade, no sorriso, na parte do que comove ela, do que importa, do que ela tá tentando melhorar. Tudo isso, gente, é isso. A escritura e a direção estavam ótimos. Só que eu não consegui me conectar 100% com a cena, sabe? E aí eu estou tentando dar meus motivos. Mas os atores estavam fazendo o seu máximo, atuando muito bem. E eu acho que principalmente na parte de interpretar o roteiro, as palavras, mano, eles são muito bons. O diretor, ele manda muito bem nesse quesito. Porque é tudo muito verossímil. O tanto de vezes que esses personagens, eles respondem em cima da frase do outro, ou que eles gaguejam, eu acho incrível. E não é um gaguejar do tipo, esqueci o roteiro. É um gaguejar que soa muito verossímil, sabe? Com a situação. Com o Carmen, por exemplo, no último episódio, tentando falar com a Sidney, e ela... Então fala o que você tá fazendo isso, ele... Sabe? Ele dá um assim que, caraca, é muito pica, entendeu? É muito bom. Então eu gosto muito nessa parte, sabe? De como eles interpretam os diálogos deles. E eu acho que nesse quesito não tem uma coisa pra se tirar, assim, pra se reclamar na série como um todo mesmo. Eu acho que isso sempre foi um cuidado muito bom da direção e também os atores conseguem segurar isso muito bem, né? E passar isso muito bem pra cena como um todo. Mas enfim, só queria dizer sobre isso porque foi a cena mais forte do episódio como um todo, mas me pegou muito mais surpresa e foi muito mais legal pra mim a parte do Marco, sabe? Que falou ele melhor, pensei, Sidney, acho que vai ser a Sidney, né? Pô, a Sidney a gente já fala que ela merece, que ela tá melhorando, que ela é braba, que ela é tão boa quanto o Carme. E aí a câmera dá um foco primeiro nela, daqui a pouco todo mundo se olha ali, daqui a pouco, pá, Marcos. E é legal porque a câmera não tava mostrando o Marcos, mas exatamente você focar em cada um quem pode ser ali. Porque você pensa até que pode ser o Rich, né? Dependendo do que eles vão falar. E aí não, joga pro Marcos, e aí você... Pô, dá aquele sorriso no rosto muito legal, né? Tipo, até o olhar do Carmen nessa hora é muito bom, tipo, parece um cara muito orgulhoso. E aí, mano, você tem até mesmo ali uma cena antes do Carmen chegando, depois de conversar com a mãe, conversando com o Rich. E você vê que o Carmen quer ficar ali. O Carmen ele tá sentado por mais tempo porque ele... Mano, porque, gente, vamos lá. Quando você não quer conversar com a pessoa, quando você tá muito apressado, quando você não tá dando tanta atenção pra uma coisa, você nem senta. Você fala com a pessoa, não, eu fiz isso, não sei o quê, show, sal. E você sai, entendeu? Ou, beleza, fui. Agora, você quer conversar, você vai e senta na cadeira, entendeu? E aí você fica ali.
meio que pensando, refletindo, pô, como é que eu vou conversar sobre isso, como é que eu vou falar sobre isso. E aí o Rich, ele é o cara que foge, ele é o cara que escapa. E é legal porque, cara, tudo foi muito bem trabalhado, porque o episódio anterior, o 8, teve muito da conversa com a mulher lá sobre isso, né? Ah, e aliás, nossa, que ponto gostoso desse episódio 9, que foi o estagiário fazendo a Tina fazer a comida, e aí ela fez a comida e deu um tempo certinho porque ela tava despreocupada. E eu acho que os dois fatores ajudaram. O fato de que ela tava despreocupada, eles não estavam fazendo comida pra alguém, agindo como restaurante ligado, e ao mesmo tempo, a conversa dele com ela fez ela pensar sobre o assunto e, né, vou fazer isso de boa. Então ela nem pensou que tava sendo testada, só foi fazendo ali e tal. Os dois se olhando, foi do caramba. O sorriso que ela abriu, nossa, como aquece o coração, parça. É muito bom, esquisito. E enfim, depois ali o cara com o Ibra, né, conversando, as ideias de abrir mais restaurantes, fazer uma franquia muito legal. Acho que tudo aquilo pode dar muito certo. São planos que você vê que o próprio computador, ativamente dele, ele fala pro primo, né, pô, não, tem que ir. Gosto da conversa do primo, não, né, do tio, com a Sidney. Gosto muito do personagem, eu acho que ele passa muito emocional dessa família, da relevância, sabe? Do quanto que ele se importa com tudo isso, do quanto que ele quer que dá certo e o quanto que ele reconhece a Sidney como parte da família em tudo isso. Eu acho que a Sidney cada vez mais vai se isso durante esses episódios, né? No quesito de que ela estava pra fazer um acordo com outro cara, quase saiu do restaurante. O Carmen jogar isso no último episódio também, brabo, né? Faz muito sentido. Pô, eu fiquei nessa, falei assim, cara, será que ninguém tá sabendo dessa parada? E aí, enfim, o Carmen sabia. Mas enfim, a conversa dos dois é muito boa, sabe? Eu acho que faz muito parte do laço e deixa muito afincado os assuntos, sabe? Tanto sobre ele em relação ao restaurante, os receios que ele tem, o que ele quer, como quer que dá certo, que dê certo. E ela também em relação ao que ela fez, ao que ela quase fez, a como ela quase, sabe, jogou tudo isso fora e como meio que dá uma certeza de quem ela é dentro daquele time, sabe? De como ela é boa, de como ela merece estar ali. E aí eu gosto bastante porque isso vai relacionar com o próximo. A cena do Carmen Creech vai relacionar pro próximo. E principalmente depois, não só a conversa do Ibra, tá? Temos que conversar com a galera, temos que fechar um acordo ali, temos que falar com o Carmen primeiro. Mas também depois o computador conversando com o próprio cara e falando, pô, não, essa ideia é boa, não, isso realmente pode ajudar. E aí você vê que são quase dois homens ali fazendo negócio por cima dos outros, né? Mas que são pessoas que estão afiliadas, né, aos nossos protagonistas, aos nossos personagens. E, mano, enfim, e aí fechou essa parte, achei que foi muito bom nesse quesito, sabe? Você sente bem que a série tá andando, você sente que a série tá indo pra um caminho, que tá indo pra um percurso muito forte, sabe? Que cada coisinha ali é relevante de certo modo, né? E aí a Sugar depois lendo ali a nota, recebendo a ligação e dando a notícia, é tudo muito positivo, é tudo muito bom. E aí é legal, porque como é aquilo que eu falei, as coisas estão indo tudo muito bem, cada um resolvendo suas pontas, e aí vem o Carmen, ele, né? Ele dá uma jogada aqui de mestre que pega você de surpresa, pega geral de surpresa, e uou, vai pra uma outra direção, né? Nem tudo vai seguir o caminho que a gente tava esperando, né? Porque, como, por exemplo, eu tava achando que o Carmen, né? O restaurante vai dar certo e ele vai estar nesse restaurante. Ele vai relembrar o amor dele pelo restaurante. E aí, não. Ele decide que vai sair. E é legal porque a gente viu isso sendo construído, né? A segunda temporada ali ele se envolveu muito com a Claire, ele deixou o restaurante de lado. A terceira temporada foi uma temporada que falou muito sobre o personagem, sobre o amor dele pela culinária, sobre a história dele com o restaurante, o quanto que ele quis fazer umas coisas muito perfeccionistas, meio que trazendo obstáculos pra ele, né, ver se ele evolui, pra ver se ele coloca de um outro ponto. Aí ele conversa com o cara que aterrorizou a vida dele, que provavelmente pode ter ajudado a fazer ele perder o amor pelo restaurante, né? Eu imagino que, por exemplo, assim, até o momento em que ele treinou com o estagiário, que ele trabalhava com a Olivia Colman, era um momento que ele estava muito feliz com a vida dele. Mas depois, quando ele trabalhou pro outro cara, e o cara tornou ele perfeito, foi um momento que ele foi, sabe, aquela coisa de que você coloca muita pressão no seu trabalho e você... É basicamente a conversa que o próprio estagiário teve com a Tina, né? Num quesito da relevância do trabalho, da pressão, de que você se coloca muita pressão, isso pode atrapalhar do seu serviço. E talvez o problema do Carmen seja que ele coloque muita pressão em tudo que ele faz, exatamente pela ansiedade que ele tem. Então, isso acaba afetando ele nesse quesito, e afetou ele de tal modo que ele fala, mano, eu quero me conhecer fora do restaurante, porque é aquela questão de uma crise de identidade, de certo modo, né? Eu não sei quem eu sou sem o restaurante. E aí eu preciso me descobrir nesse quesito, sabe? Eu preciso me acertar em relação a isso. E aí eu acho que cria parâmetros muito interessantes para a próxima temporada mesmo, né? Eu acho que a quinta temporada ela pode trabalhar o Carmen evoluindo como pessoa e ao mesmo tempo talvez redescobrindo o amor pela cozinha e voltando no final de tudo a ficar com a galera. Então como pode ser uma temporada pra ele redescobrir o amor dele por outras coisas, talvez arte, eu acho que ele que fazia arte, não tinha um lance assim que ele desenhava ou algo do tipo? Enfim,
E aí a gente tem uma ponta de que ele vai seguir por outro caminho, enquanto que a temporada vai desenvolver também o Rich com a Sidney e com a Sugar como sócios, se descobrindo nesse ambiente, resolvendo, o Carmy ajudando até então, né, a resolver as pontas soltas financeiras. Ele não vai abandonar como, por exemplo, de certo modo, ele abandonou a família, ou como o Mike fez ao se matar e deixar ele sem nada, né, que depois a gente descobriu, obviamente, que a salada de tomate ali tinha isso, né, o molho de tomate, tinha o dinheiro. Mas enfim, eu acho muito legal como várias pontas estão sendo colocadas que realmente talvez precise de uma temporada para desenvolver isso mesmo. Então, por mais que várias coisas estivessem muito... Pô, é só fechar aqui, aqui, aqui... Eles abriram um leque que eu acho que traz uma nova coisa que a gente pode ver na próxima temporada, sabe? Que a gente realmente pode ver um novo restaurante, como vai ser com a Sidney organizando tudo, ver ela alcançando esse potencial, sabendo que ela não precisa do Carmy, porque eu acho que existe uma dependência dela para com o Carmy. A hora que ela fala, eu preciso de você, soa uma coisa muito tipo assim, pô, se eu errar, tem alguém aqui pra falar que tá tudo bem, sabe? Como é que vai ser sem você? Então ela precisa ter essa... amadurecer nesse quesito como um todo, que eu acho muito positivo. O Rich tem um ponto para resolver ali com a garota. Você tem o lance do Ibra ali que foi construído para ser trabalhado. A gente precisa ver algumas resoluções em relação ao cara do vinho. Pô, parece que tá tudo certo? Parece, mas... será que não tem uma coisinha a mais pra tirar daí, sabe? E a Tina agora com o lance do trabalho, e o estagiário vai conseguir ser contratado, sabe? Em relação à parte financeira, eles vão conseguir passar por isso, e os elogios, o quanto que isso vai mudar para os personagens, como que a vida do Marcos pode mudar ao fato de que ele vai ser renomado como chefe agora, será que pode subir a cabeça dele? Então, vários pontinhos, e o Carmy se descobrindo, se entendendo com todo mundo, se resolvendo com todo mundo. A gente precisa um pouco de uma temporada onde o Carmy tá melhor, com geral, sabe? Onde... porque acho que de todo mundo aqui, a única pessoa que ele tava meio que resolvido era a Sugar. E aí faltava se resolver com a Donna, faltava se resolver com a Claire, com a Sidney, com o Rich. E de certo modo, o Rich e a Sidney ele deixou pro último episódio. Então a gente tem que ver agora como é que vai ser depois disso, sabe? O pós. Então, pelo menos pra gente ter uma outra ideia das coisas, né? E não ficar tão pontas soltas pra temporada, pra série como um todo. Então eu acho totalmente assertivo que tenhamos uma quinta temporada, que eu acho que prepararam várias coisas para essa quinta temporada funcionar e ainda assim poder entregar, né, ter um dia ali que seja caloroso, que vai dar merda, e enfim, acho que a gente precisa desse episódio também para relembrar o que é que a série já foi. Ela realmente pontuou muitas coisinhas para que o seu final pudesse ser nessa temporada, mas eu consigo... Por tudo que eu falei até agora, eu consigo ver do porquê que a gente precisa de mais uma temporada. Espero que a próxima talvez eles confirmem como é a última, eu acho que faria muito sentido. Eu acho que é importante que eles tenham noção do que a série, até onde a série deve ir, do porquê ela não deve se prolongar, né, não deve encher linguiça. Ao mesmo tempo, achei uma ótima temporada, gostei muito dela, acho que ela desenvolveu vários pontos muito bens. Eu acho que o modo como ela trabalhou os assuntos, né, o fato de que ela falou desde o começo, ó, temos essa cronometragem, mostrou vários pontos do que os personagens tinham que resolver, que haviam ficado abertos da terceira temporada, ela conseguiu concluir muito bem. E aí, se você olhar a terceira temporada como a parte 1 e a quarta temporada como a parte 2, ela conclui tudo de uma forma extremamente positiva, mas ainda assim ela deixa suas pontinhas para serem trabalhadas na próxima temporada, o que eu acho extremamente positivo, porque enfim, é uma série, então a série tem que ter essas nuances, e a maioria dos assuntos que eles precisavam resolver, eles resolveram. Eu acho que tem certos caroços que poderiam não ter tido, né, e eu acho que vem parte da terceira temporada também, deles terem dado essa espaçada assim, né, como se fosse um chiclete que se puxa assim pra ele fazer, até ver até onde que ele vai, e eu acho que eles fizeram isso, mas ao mesmo tempo não acho que fizeram de um modo que atrapalhou a série, que deixou ela extremamente lenta, que deixou extremamente aquele sentimento de estou perdendo o meu tempo. Eu acho que tiveram sim alguns episódios que parece que não aconteceu muita coisa, parece que nada muito mudou assim, mas você passou mais tempo com essa família, você passou mais tempo com esse personagem, e isso vai ser produtivo para o futuro, para esses finales, né, de acontecimentos, de momentos catárticos para cada um deles. Não acho que nem a terceira ou a quarta temporada batam a primeira e a segunda, acho que a primeira e a segunda ainda são melhores temporadas, mas obviamente a quarta foi melhor que a terceira, e o saldo da série como um todo ainda é extremamente positivo. E o último episódio, gente, como um todo, aquelas eu falei primeiro sobre a quarta temporada e depois sobre o último episódio, eu achei ele maravilhoso. Eu colocaria entre os melhores episódios da série, o modo como ele conduziu a narrativa dessa conversa, como a gente passou um episódio inteiro só nesse diálogo, como soou diferente, ao mesmo tempo catártico, como ele teve um momento emocional, ele teve um momento baqueador.
Foi um episódio pra você ficar super sério, tenso, assim, com o que tava acontecendo, com o que tava sendo dito. O modo como eu consegui compreender a Sidney, porque por muito tempo eu tava assim, pô, Sidney, o que você não tá entendendo, sabe? Não parece uma coisa tão difícil. E aí ela começou a colocar os pontos do tipo, Carmen, você vai deixar a gente numa situação financeira muito lascada, você não vai ajudar a gente com essa parte, você tá me abandonando, você tá me deixando com uma situação muito merda, sabe? Como seu irmão deixou você com um restaurante. Ela foi colocando várias coisas que aí eu fui compreendendo o lado emocional dela, ambos arrebentando num quesito da atuação. Eu acho que isso não tem nem o que tirar e nem o que colocar a mais. Todos estão entregando muito, o modo como a câmera foi conduzindo a cena como um todo, sabe? Como o ambiente pareceu mais escuro e ele foi dando tons mais claros ao seu final, talvez pelo modo exatamente como os personagens estavam se resolvendo, estavam melhorando, né? Em si, gostei de como o Carmen finalmente conseguiu falar as coisas, sabe? Pô, me desculpa, o Rich não quis ouvir, o Rich quase foi embora. Eu falei, meu Deus do céu, não, por favor, não vai embora. Você tem que resolver isso agora, não aguento mais. E aí ele vai e joga, eu fui no funeral, sabe? Eu achei muito legal, porque esse lance do funeral foi um ponto que foi sendo abordado durante a temporada, né? Quem foi que falou que tinha visto ele? Era o marido da Sugar, mano? Era o marido da Sugar? Ou era o... Não era o cara lá que é o padrasto da filha do Rich, né? Não era ele. Ou era o tio Jimmy, mano? Alguém viu e falou pra ele. E ele agradece, do tipo assim, obrigado por não ter falado pra ninguém, né? Eu acho que é o tio. Então, é legal porque mostra do quanto que isso foi irrelevante, o quanto que isso foi fundamental pra esses personagens e até mesmo para essa crítica que havia entre eles. E foi legal porque o Rich havia abordado os assuntos que ele queria ter falado pro Carmen em outros momentos, e aí você vê tudo sendo jogado aqui. Então esse episódio foi muito positivo por isso, foi muito bom por isso, porque a gente viu todos os personagens falando tudo que eles queriam falar. O Carmen queria desabafar, o Carmen queria pedir desculpa, a Sidney queria tacar um monte na cara do Carmen, e ela taca um monte na cara do Carmen. É legal porque o Carmen, ele ouve, ele entende, ele compreende, ele sabe que ela tá certa na maioria das coisas que ela falou, e ao mesmo tempo o Rich vai e fala, pô, eu achei que você me culpava. Ele fala, eu te culpei. Aí ele fala, pô, ao mesmo tempo eu te culpei. Não, eu entendo também. Então, foi legal porque os personagens eles foram abordando todos os assuntos que eles precisavam abordar em relação entre eles, e foi se resolvendo, e o clima... Cara, o modo como o clima tava ali forte, sabe? Eu achei muito legal porque foi tudo muito interessante, nada pra ser tirado e tudo muito bem pontuado e muito bem colocado. É um daqueles momentos que você fala, nossa, isso que é série, isso que é um trabalho bem feito, isso que você vê uma mão de um roteirista que sabe quem é cada um dos personagens, como cada um vai agir, como vai trabalhar cada um. Mostra muita precisão do roteirista e até mesmo por parte da direção, que é o Christopher Stork, tá? Enfim, na maioria dos episódios, né? Como ele comanda tudo isso, como ele sabe como trabalhar o emocional de cada um deles. Então, como a relação de cada um foi crescendo, né? Não é que a relação, né? Mas a interação foi evoluindo para um clima mais pesado e ao mesmo tempo emocional, sabe? Até mesmo depois do Carmen ali falando sobre o Mike. E, cara, um detalhe que eu achei muito interessante. A Sidney queria sair e o Rich fala, não, Sidney, você fica. E a Sidney, eu não quero. Ele falou assim, eu preciso que você fique. E logo em seguida disso, o Carmen fala um negócio que o Rich, ele quer bater no Carmen, ele vai pra cima do Carmen. E o Carmen segura ele. E aí a Sidney é a que fala, Rich, para, Rich, sai. E aí ele sai. Então, assim, é quase como se ele antevesse que ele poderia ficar muito frustrado, que ele poderia sair do estado emocional dele controlado, que normalmente ele consegue fazer, mas que o Carmen consegue despertar essa parte ruim, e também soubesse que a Sidney é a única pessoa que pode segurar ele. Então ela vai lá e segura. Pô, cara, achei esse um detalhe precisíssimo e muito, muito bom. Sabe, você conecta com outras cenas onde o Rich teve muitos momentos com a Sidney acalmando o Rich naquele momento do casamento do episódio 7, tal como o quanto que o Carmen pode deixar ele estressado no episódio no final da segunda temporada, onde a gente havia visto o Rich evoluindo, o Rich não estava sendo mais babaca e o Carmen consegue despertar o lado babaca dele. Então você junta esses dois fatores e casa com essa cena aqui, né? Ele ficando bravo com o Carmen e a Sidney controlando ele. Então, essa parte foi muito boa. Gostei que existiu um humor dentro do episódio como todo envolvendo a Sidney fumar, porque ela realmente não fuma. Ela decide pegar e ela é uma péssima fumante, ela tenta. Eu achei que o Carmen ele vacilou em 3 momentos. Um que ele fumou, sendo que o lance da evolução dele tinha sido o fato de que ele tinha parado de fumar. E o fato de que ele deixou ela fumada, tipo assim, pô, você podia ter, né, falado, não sai disso, pô, não, isso daqui não faz merda, você não viu que eu parei, não fez bem pra mim, então agora você tem que parar. Mas enfim, foi legal também porque deu a entender que a Sidney não vai fumar porque ela é uma péssima fumante, ela não nasceu pra isso e não deve continuar com isso. Então enfim,
Essa parte foi boa. Eu gostei de como o Cigarro ele existiu como essa presença para controlar os personagens emocionalmente, como eles estavam ansiosos com toda a situação e como aquilo era um jeito deles se manterem um pouco mais relaxados, mas ao mesmo tempo isso não conseguia controlar eles o suficiente e eles se soltavam no meio da conversa, né? Então, cara, e aí a condução final por parte do Rich e do Carmen eu achei emocionante, sabe? Pegou, assim, pra mim, foi muito forte. O modo como eles falaram sobre o suicídio, como cada um foi afetado por isso, e como cada um queria compreender isso, como cada um queria se acertar em relação a isso. E como o Carmen realmente, ele quer sair disso agora. Ele conseguiu construir The Bear, ele acha que ele fez tudo bem feito, mas ele não tá feliz com tudo aquilo, ele não tá se saindo bem, sabe? Enquanto que na primeira temporada a gente já tinha tido aquele final com ele vendo o irmão dele, e parecia que ele estava mais conectado com o irmão dele, e tinha se acertado com o irmão dele, ao mesmo tempo ele precisa se acertar consigo mesmo, ele não conseguiu fazer isso até agora, sabe? Ele tá se acertando com as pessoas primeiro, mas depois de se acertar com as pessoas, que foi o que ele fez nessa temporada, se acertou com a Claire, se acertou com a Donna, se acertou com a Sidney e com o Rich agora nesse final, ele precisa acertar com ele mesmo. E eu acho que isso deixa muito evidente pra mim do porquê que a gente precisa de uma quinta temporada, pra ver ele se acertando, porque no fim de tudo a série é do Carmen, o Carmen é o protagonista, o Carmen é esse personagem que a gente quer ver melhorando. Falta um ponto ainda pra ele melhorar. Falta ver pra onde que ele vai seguir a partir de agora. Não é só você jogar, e agora ele vai escolher outra coisa. Tá, mas como assim? Sabe, a gente não viu um outro lado do Carmen que poderia fazer. Como é que ele vai viver? É o que o Rich fala, você vai se aposentar com 12 anos, sabe? Você não fez porcaria nenhuma, você não trabalhou o suficiente, você é novo ainda nessa sua vida, sabe? Não tem como você se aposentar agora. O The Bear não é o restaurante mais financeiramente pica de todos. E principalmente, ele tá deixando literalmente tudo pros outros, então ele não vai ficar com os ganhos do restaurante. Então, o que ele vai fazer? Cara, isso abre margem pra muita coisa, o que eu acho muito interessante. Eu realmente vejo o quanto que vários assuntos podem ser explorados na próxima temporada, o que me deixa muito feliz. E gostei muito de como a Sugar, enquanto que o Rich e a Sidney são personagens que tinham essa quebra com o Carmen e precisavam se resolver, a Sugar já... várias coisinhas haviam sido trabalhadas durante as outras temporadas. E havia tido essa conversa dela com o Carmen, que por mim foi fundamental pra esse episódio como um todo. Que ela havia falado do... se você não ama mais esse trabalho, você não precisa mais continuar nele. E aí vem essa cena, tá ligado? Pô, a Sugar é legal porque ela é uma personagem extremamente madura. Então não doeu pra ela o Carmen não ter ido visitar o filho. Por mais que, né, existe uma discussão, tem um momento ali que todo mundo critica ele sobre não ter visitado o filho, mas você vê que ela leva o filho e eles conversam sobre o assunto, sabe? E aí ele pede desculpa e ao mesmo tempo ela vê no Carmen o que mais ninguém consegue ver. Ela consegue ver além do que os outros personagens conseguem ver. Ela consegue ser mais madura nesse quesito para com o Carmen, né? Talvez a relação que os dois tivessem fosse muito próxima na infância. Então, por mais que ele fosse próximo do Mike e ela fosse próxima do Mike, talvez os dois se compreendessem mais, se entendessem mais e até entendessem o que levou a cada um fazer o que fez, né? Tanto que a Sugar estava lá quando o Carmen se despediu e foi embora pra tentar uma vida longe da família como um todo, né? Que ele abandonou a família, por assim dizer. Então, é legal porque ela compreende muito o personagem. E aí, nessa cena aqui, é uma cena onde... pô, eles jogaram duas formações. Ele vai sair do restaurante e ele esteve no funeral do Mike. Cara, pra ela, eu acho que aquilo resolveu tudo. Porque ela teve uma conversa com o Carmen sobre o quesito do restaurante. E falou, se você não estiver bem com isso, sai. E ele tá falando que vai sair. E estar no funeral do Mike, eu acho que talvez tenha fechado um buraco nela do tipo, cara, como é que você não pôde estar lá quando tava todo mundo sofrendo? O simples fato de ele ter estado lá, beleza, você sofreu, você estava lá, você sofreu de um jeito diferente e tá tudo bem, eu te perdoo. E aí ela só vai e abraça ele, fica feliz por ele. O sorriso dela, cara, é muito legal, é muito forte, é de alguém que compreende o personagem e que vê que o que ele tá fazendo é bom pra ele e ela quer o bem dele porque ele é o irmão dela. Então é muito, muito bonito. Porque a Sidney e o Rich, eles estão pensando mais no restaurante. Eles estão pensando também nas feridas que eles têm para com o Carmen. E a Sugar já não tem mais tanta ferida. E a única ferida que talvez ela tivesse que envolvesse o lance do funeral, o Rich resolve naquele ponto. E aí ela só vai, abraça, ele fica feliz por ele, ao mesmo tempo fica feliz com essa informação. Cara, que legal aquilo. Que legal fechar no rosto da Sugar, sabe? Sugar, eu te amo. Baita personagem. E, enfim, achei que foi tudo muito produtivo pra cada um dos personagens. Foi legal como fechou nesse trio do tipo, olha, esse é o trio. E é legal porque antes do trio pro restaurante como um todo, era o Carmen, a Sidney e a Sugar, né? Tinham vários takes dos três juntos quando envolvia a construção desse novo restaurante. E agora vai ser o Rich, Sidney e Sugar, né? O que é bem legal, porque o Rich se deu bem com as duas. O único problema do Rich é o Carmen. E o Carmen é aquilo. O Carmen, que é o que todo mundo tem problema, tá vazando pra exatamente ninguém, mas tem problema com ninguém. De certo modo, ele está querendo criar um ambiente mais saudável. Ele não tá errado. E, enfim. Mas, obviamente, ele precisa se resolver antes de vazar. Ele não pode fugir, como, enfim, ele já havia feito antes. Então, cara, foi
do Caramboles, muito, muito bom mesmo, gostei bastante do final da temporada, acho que foi o final mais próximo de catarse, assim, tal como a gente havia tido na segunda e na primeira temporada. Eu acho que foi tão bom quanto, mas de um jeito diferente, né, porque eu acho que tanto o da primeira temporada é um emocional mais feliz, o da segunda é mais pesado, e esse da quarta agora, ele varia entre os dois, entre o emocional e o pesado, mas ele tá resolvendo tudo. Então fica legal também para os personagens. E também é um jeito diferente, porque tanto o primeiro quanto o segundo ele tem um momento ali da cozinha, né? Acho que o da primeira temporada envolve muito mais o lance dos personagens no emocional pós um momento de cozinha, enquanto que o da segunda tem o lance da cozinha. Então faz essa variação muito boa. E esse ele já é só personagens conversando profundamente e top, sabe? Diálogo, toma na cara, direção, toma na cara, atuação, toma na cara. E isso vale pra caramba. Então, enfim, episódios finais de The Bear continuam sendo os melhores da série como um todo. E eles mantiveram essa força que a série tem como um todo. Gente, The Bear é extremamente maravilhoso. É uma pena que tenham poucas visualizações aqui no canal. Eu agradeço as 40, 30 poucas pessoas que vejam esses vídeos. Não sei se vêm completamente, se vêm até o final, mas que estão aí no dia a dia, que auxiliam de algum modo, que talvez só entrem e deixem o like, saiam, ou que entrem e deixem o vídeo passando, mas não assistam. De qualquer modo, agradeço muito aos comentários de lei do Brunão e do Juan e do João, como um todo, que normalmente participam da série The Bear como um todo. E enfim, espero reencontrar vocês para a quinta, se for a última temporada ou não. De qualquer modo, é uma baita de uma experiência, é uma baita de uma série, eu tenho muito carinho por ela. E, ao mesmo tempo, gosto do fato de que eu estive aqui com vocês reagindo a uma produção que já está entre as minhas favoritas de seriados de TV e que vocês que assistiram tudo, que acompanharam, entendem do porquê. E que talvez, eu espero de verdade, que até tenha melhorado a série ou a experiência ou algum episódio para cada um de vocês aí que talvez tenha assistido e não achado muita coisa e aí viu e falou, caraca, você melhorou pra mim. Pô, eu ficaria muito feliz de saber disso. Então, enfim, gente, valeu, falou e até uma outra série e uma próxima temporada de The Bear. Falou!